Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 21 e 22. Sobre a oferta da viúva pobre, comentamos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. A partir do verso 5, Jesus prega o seu sermão escatológico, respondendo, verso de número 7. Quando serão estas coisas e que sinal haverá quando estiverem para acontecer? Jesus responde, pontuando situações que sempre aconteceram na história da humanidade. Por exemplo, fome, peste, guerra. Mas, segundo Mateus 24, Jesus coloca essas coisas como sendo princípio de dores, ou seja, é uma ilustração. Assim como a mulher que está para dar à luz, ela começa a sentir as contrações e as contrações vão aumentando e vão se intensificando em menos tempo. Então, Jesus coloca que esses sinais vão se intensificar. Ele fala de guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, e isso nós temos assistido nos últimos anos, nações em constantes conflitos, em rebelião, nação contra nação, o mundo se virando contra Israel, recentes ataques à nação de Israel, terremotos em grandes escala, fome, pestes, cada dia mais surgem vírus, bactérias e doenças incuráveis. Mas Jesus pontua, especialmente aqui no capítulo 21 de Lucas, a perseguição ao cristianismo. Ele diz que nós seríamos levados à presença de reis, de governadores, seríamos presos, verso 12, por amor ao seu nome. E acontecerá até mortes por causa do evangelho. Versos 16 e 17. O pai, os irmãos, os parentes, amigos vos entregarão para serem mortos. 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, esse sinal é um sinal que também tem se intensificado. O mundo está odiando os cristãos. O cristianismo tem sido odiado nas escolas, tem sido criticado nas grandes mídias e os judeus também têm sido muito odiados. E Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, verso 28, levantai a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. E a ordem de Jesus é, permaneçam firmes. 36, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A ordem de Jesus é para que a igreja permaneça firme. Nos capítulos anteriores, comentamos que a maneira correta de esperar Jesus é trabalhando, pregando o evangelho, até que ele venha, e também orando o tempo todo, vigiando o tempo todo. Ninguém vai resistir às últimas tentações, às últimas provações, se não tiver uma vida de constante vigilância e oração. Jesus orou o tempo todo e ele nos deu exemplo disso. Verso 37, de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Então, precisamos orar, intensificar o nosso relacionamento com Deus, porque os sinais estão evidenciando que Jesus não demora a voltar. A partir do capítulo 22, é sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Salvador. Já comentamos que um dos propósitos de Lucas é mostrar Jesus como o homem perfeito. E aqui ele vai mostrar Jesus como esse homem ideal, como esse cordeiro perfeito, para oferecer-se a si mesmo como um sacrifício perfeito por causa da humanidade. Capítulo 22, já comentamos em Mateus 26, são os episódios desses últimos dias que antecederam
o maior gesto de amor de Deus para com a humanidade, entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Capítulo 22 é um capítulo significativo no Evangelho de Lucas, porque mostram esses eventos que levaram à traição, à prisão e o julgamento de Jesus. E mostra também a última ceia de Jesus com seus discípulos, como foi essa noite e como que Jesus instituiu a ceia do Senhor que nós cristãos comemoramos ainda hoje. Dos versículos 39 ao 46, após a ceia, Jesus vai ao Monte das Oliveiras para orar e ele sente uma angústia tão grande que Jesus ele sua gotas de sangue. Ouvimos recentemente um médico comentar sobre o que é que Jesus sentiu ali, qual foi o nível de angústia que Jesus sentiu na alma, a ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. É uma angústia tão profunda, porque Jesus, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia de como seria as próximas horas, como seria a crucificação. E Jesus ora, Pai, verso 42, se queres, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Mais uma vez, Jesus nos dando uma lição extraordinária. Em tempos de angústia, em tempos de agonia, ao invés de murmurar, de reclamar, de espraguejar, oremos mais intensamente. Tirar tempo com Deus no quarto, orar pela madrugada, clamar, é o exemplo que Jesus deixou para nós. Jesus foi traído, foi preso, entregue com um beijo. Pedro nega Jesus a partir do verso 54. Jesus já tinha advertido Pedro, também advertido a todos os discípulos sobre perseguição por ser simplesmente seguidor de Jesus, mas mesmo assim, Pedro, sob pressão, ele não resistiu e ele negou a Jesus. Primeiro ele nega conhecer Jesus, depois ele nega ser um dos seus seguidores e nega até mesmo saber do que eles estavam falando. E depois, em Atos capítulo 2, Pedro cheio do Espírito Santo, nós vamos observar seu encorajamento de enfrentar as oposições, as críticas, de pregar o Evangelho e permaneceu fiel até a morte. Nós somos cheios do Espírito Santo, segundo Atos, capítulo 1, verso 8, para resistirmos, para enfrentarmos com coragem o ato de testemunhar de Cristo. E sereis minhas testemunhas. Então, somos cheios do Espírito Santo para anunciarmos com ousadia e resistirmos até a morte. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 23 e 24. Capítulo 23, nós comentamos em Mateus 27. Depois de passar pelo Sinédrio, Jesus também foi levado perante a Pilatos. Por quê? Porque esses líderes religiosos, eles não tinham poder de aplicar essa pena de morte. E questões religiosas também não eram suficientes para levar o Império Romano a aplicar essa pena de morte a esse acusado. Então, eles tiveram que levar Jesus para ter condenações romanas. Para isso, eles criaram falsas acusações, acusaram Jesus de perverter o povo com seu ensino, acusaram Jesus de proibir o povo de dar tributo a César, também disseram que Jesus se dizia
rei dos judeus, ou seja, usurpando o trono, que ele era malfeitor e a acusação religiosa de blasfêmia, que ele era filho de Deus. Pilatos, verso 13, autoriza a crucificação de Jesus, como comentamos em Mateus, capítulo 27, e por ocasião da festa, era costume soltar um detento, verso de número 17, e ele então apresenta um homem chamado Barrabás à multidão e apresenta Jesus. Aquela multidão que uma semana anterior havia ovacionado Jesus, havia aplaudido Jesus, agora estava gritando: crucifica-o. E a multidão então preferiu que soltasse Barrabás. O nome Barrabás Bar é filho, Aba é pai. A multidão então enfurecida gritava: solte o filho do pai, que no plural seria soltem os filhos do pai, para que Jesus seja morto em nosso lugar. Profeticamente, aquela multidão estava dizendo: prenda Jesus, mate Jesus, para que os filhos do pai sejam livres. E Jesus, condenado à morte de cruz, foi conduzido para ser crucificado. E o crucificaram, verso de número 33, entre dois malfeitores. E mesmo diante dos açoites, das acusações falsas, das zombarias, Jesus, verso 34, clamou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Verso 39, um dos malfeitores que estavam pendurados zombava dele, mas o outro se arrependeu. E verso 42, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apesar de uma vida inteira de pecados, apesar da sua condenação, na hora da sua morte, aquele homem arrepende, reconhece Jesus como o Rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E, na hora da morte, aquele homem foi salvo por Jesus, porque houve arrependimento. Jesus, então, entrega o seu espírito. Verso 45, o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Aqui estava cumprida a promessa de Deus em Gênesis 3 e 15. O véu que separava o homem de Deus, representando essa separação espiritual do homem com Deus por causa do pecado. Esse problema estava resolvido. Jesus, ao morrer, ele une o homem de volta a Deus. Agora, através de Jesus, o homem tem acesso a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus é esse mediador entre Deus e o homem. Jesus foi sepultado, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Capítulo de número 24, dos versos 1 a 12, no primeiro dia da semana, várias mulheres, entre elas Maria Madalena, vão visitar o túmulo de Jesus, mas chegando lá encontram a pedra removida e o túmulo vazio. Dois anjos então aparecem anunciando que Jesus havia ressuscitado como ele havia predito. E aqui está o registro do evento central do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Esse é o fundamento da fé cristã, mostrando que Jesus ele teve vitória sobre o pecado e sobre a morte. Quantos outros nomes de grandes líderes passaram por essa terra, mas morreram, enfrentaram a morte, morreram e estão nos seus túmulos. Buda, Maomé, Confúcio, grandes líderes de grandes religiões,
Mas Jesus não. Jesus morreu, mas ele enfrentou a morte, venceu a morte e ressuscitou. E esta é a base da nossa fé. Dos versos 13 ao 35, dois discípulos encontram um estranho no caminho para Emaús, estão voltando para casa, entristecidos, se sentindo derrotados porque o mestre, o Senhor deles havia morrido, e enquanto eles iam, discutiam sobre as Escrituras, verso de número 15, enquanto eles iam falando, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. Frustrados, entristecidos, não se lembravam de todas as palavras de Jesus sobre o que deveria acontecer com o Filho do Homem e como seria e que ele ressuscitaria, mas a frustração deixou aqueles discípulos cegos. E Jesus, então, começa a conversar com eles, dizendo: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Por que estáis tão tristes? E um deles diz: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E Jesus pergunta: quais? Eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e do povo? Verso de número 21, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já o terceiro dia e nada. E Jesus então os corrige, verso 25, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Verso de número 27, começando por Moisés, ou seja, começando pelo Pentateuco e por todos os profetas, Jesus então explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Grifem esse versículo na Bíblia de vocês. Aqui está o resumo de toda a Escritura, começando por Moisés, todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, a primeira aliança, ela tem como tema central Jesus, o Salvador, ou salvação é o tema central das Escrituras. Na primeira aliança, a promessa feita desse Salvador e o plano dessa promessa em ação. E ele está dizendo: olha, as Escrituras falaram acerca de mim e tudo se cumpriu. Verso 30, e quando Jesus estava com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E quando Jesus faz isso, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Dos versos 36 ao 49, Jesus aparece entre os seus discípulos e eles ficam assustados, pensando ter visto um fantasma. Ele os tranquiliza, mostrando suas feridas, come com eles e abre suas mentes para que eles entendam as Escrituras e os comissiona a pregar o Evangelho. A missão está com vocês. Versos 50 a 53, Jesus conduz seus discípulos a Betânia, ali ele os abençoa e sobe ao céu. Os discípulos o adoram com grande alegria, volta para Jerusalém e continuaram louvando a Deus no templo. E Lucas vai registrar o finalzinho dessa história, a ascensão de Jesus, no livro de Atos. Finalizando, o Evangelho segundo escreveu Lucas, segundo o seu propósito de apresentar Jesus para os gregos, para os gentios, como um exemplo de homem perfeito, Lucas então mostrou nesse Evangelho Jesus, o homem perfeito, que viveu de acordo com o plano de Deus, que quando criança foi obediente aos seus pais, como foi o seu ministério, a sua fidelidade até a morte. Então Lucas ele enfatizou que Jesus não era
um espírito, um fantasma, mas era um verdadeiro ser humano. Curava as pessoas, alimentava, se importava com as pessoas, se preocupava não só com a espiritualidade, mas também com a saúde física das pessoas. Como um homem perfeito, Jesus realizou o sacrifício perfeito, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e hoje está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nos intermediando a Deus. E nos deixou a ordem, verso 47, que em seu nome nós pregássemos o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações. E verso 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa foi para aqueles discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos receberam esse poder e a igreja também continua recebendo esse poder para testemunhar desse nome que está acima de todo nome, Jesus. E quanto a você que tem estudado as Escrituras comigo na Bíblia comentada, esses áudios têm ajudado você a compreender a Bíblia? Deixe um comentário aí. E se você chegou até o final desse vídeo do Evangelho de Lucas, escreva aí nos comentários: Jesus está vivo.